Vamos lá. Bom, pessoal, então hoje, dia 28 de julho de 2022, vamos ter o prazer de receber na nossa quinta potência de hoje dois colegas residentes de Vitória, são residentes do Dr. Camilo Milanes. Vai ter o Dr. Ricardo Correia. Ricardo Correia vai falar sobre a curvatura peniana pós-espospádio, é isso, Ricardo? Isso, doutor Henrique. E depois o João Lucas vai falar sobre a disfunção erétil em homens tetraplégicos. São dois temas interessantíssimos, vale a pena a gente prestar atenção, a aula vai ficar gravada depois, vou botar no YouTube também. Então, vamos lá. Ô Camilo, por que você escolheu esses temas? Fala um pouquinho para a gente. A gente tem nosso ambulatório de andrologia aqui da universidade, é toda terça-feira, doutor Henrique. A gente tem uma gama de casos muito grandes. Eu escolhi esses dois temas, do tetraplégico, por ser um tema que a gente ainda não discutiu aqui no grupo, e de certa forma, é desafiador por vários aspectos. E o do Peyronie ser muito comum na nossa prática de nós neurologistas e ter esse detalhe do paciente ter um tratamento cirúrgico de hipospádia prévio, que não muda muito a conduta, mas muda um pouco em termos de interpretação do paciente. É isso mesmo. Então, Ricardo, você sabe compartilhar a tela? Vou iniciar aqui o compartilhamento. Eu acho que... Aperta o Share Screen, é o botão verde, que é na barra embaixo. Só não estou conseguindo... Ah, tá. Aqui o computador não estava liberando o Zoom para poder compartilhar. Consegui compartilhar com vocês? Apareceu aí? Ainda não. Sempre demora um pouco. Agora isso, vai, tá agora está entrando. Foi? Agora entrou. Agora clica naquela apresentação de tela cheia. Isso, aqui embaixo. Isso. Perfeito. Deixa eu só Tá ótimo, retornar. Ricardo. Mete bronca, vamos lá. Abriu fora da ordem, deixa eu só retornar para aqui, para o início. Bom, então, pessoal, boa noite para quem chegou depois. Meu nome é Ricardo Prado Correia, sou residente do último ano do programa de residência de urologia lá do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Espírito Santo, e a convite do Dr. Camilo, a gente, como orientador da aula, a gente vai apresentar esses casos aqui que ele já introduziu aí. Bom, o primeiro caso é um paciente de 27 anos, masculino, solteiro, que chegou para nós no ambulatório com a queixa de pênis torto. Sua história era um paciente que relatou uma curvatura peniana desde a adolescência, estabilização dessa curvatura há cerca de 12 meses, só que ele não soube informar ao certo o tempo de início da lesão, o tempo dessa alteração e, segundo ele, uma progressão insidiosa até a estabilização. Ele referia ter ereções consideradas satisfatórias, masturbação e ereções indolores. Segundo ele, o tempo até a ejaculação ele considerava satisfatório, porém o que mais incomodava, que ele trouxe ele a procurar o nosso serviço, foi a dificuldade para penetrar devido à sua curvatura peniana, e ele não conseguia ter relação, e isso estava tendo prejuízo psicológico para ele importante. E sem queixas urinárias ou qualquer outra alteração. História patológica pregressa, um paciente sem outras comorbidades, negou tabagismo e etilismo. O que chamou a atenção para nós é que ele havia feito, durante a infância, entre os 4 e 5 anos de idade, 3 procedimentos para correção de hipospádia. Como foram procedimentos realizados em outro serviço, ele não sabia informar o que foi feito, não tinha nenhuma documentação, isso acabou trazendo uma certa dificuldade para a gente poder elaborar o segmento dele. Bom, a partir dessa queixa, desse relato, a gente partiu para o exame físico. Exame físico, bom estado geral, pênis circuncisado, a região endurada em terço médio proximal do ventre peniano, palpável, sinais de manipulação prévia cirúrgica, né? Tinha um meato uretral ali pérvio, tópico após a correção, sinais de manipulação prévia, testículos tróficos, tópicos, bolsa testicular sem alterações. Foi avaliada também a questão sistêmica, né? Por conta dessa curvatura, alguma alteração palmar e plantar, poderia ter relação com a doença de Trien e Ledderhose, não foi achado nenhuma alteração.
Bom, a partir daí a gente prosseguiu a conduta de seguimento com ele. Durante o ato da consulta, pela manipulação prévia uretral, a gente realizou uma cateterização com a sonda uretral número 16 sem resistência, ele também não havia queixas, e foi solicitado a ele um ultrassom Doppler peniano com fármaco indução, para a gente tentar fazer uma avaliação objetiva com essa ereção presencial, um laboratório pré-operatório e uma avaliação psicológica, né, tendo em vista as queixas que o paciente apresentou, questão das relações interpessoais dele. Os exames complementares, exame laboratorial normais, laboratoriais. A gente utilizou o Doppler, que a gente faz o nosso serviço com o Dr. Camilo. A gente, no exame físico, omitiu de utilizar as métricas, porque a gente sabia que a gente ia pegar durante o exame, né? A gente pegou as métricas penianas, pênis de tamanho normal. Tinha uma presença de tecido fibrocicatricial na porção ventral do pênis, que era palpável inicialmente, e na varredura do pênis, com ultrassom no modo B, ele tinha um aumento da ecogenicidade no corpo esponjoso, no local onde a gente palpava aquela irregularidade, provável manipulação cirúrgica. Foi realizada, então, a farmacoindução, né, com 0,1 ml de trimix, papaverina, prostagil e fentolamina. O paciente teve um pico de resposta de ereção completa, uma ereção satisfatória, e a foto do exame do paciente. Uma tortuosidade ventral, uniplanar, a magnitude, ele é o goniômetro 75 graus, distância da curvatura máxima ao sulco coronal de 2 centímetros, não tinha deformidade, instabilidade axial, sem indentações, apenas a questão da rigidez, e uma rigidez aí durante o exame, rigidez de 100%. Os parâmetros Doppler velocimétricos normais, sem alterações na hemodinâmica peniana, e constatou apenas ali que a gente havia visto a questão da tortuosidade, tornou-se uma forma objetiva de avaliar. A avaliação psicológica, que foi o relato do colega, eu grifei suas partes mais importantes, que trazia o sofrimento emocional desse paciente, um quadro até depressivo em relação às questões que ele trazia desde o surgimento da alteração, e o que importante também, que ele sabia dos resultados, foi orientado ao possível tratamento, que não teria um resultado perfeito, mas que sim funcional, e as expectativas dele atendiam, estavam condizentes aí com a realidade do procedimento cirúrgico. Então, uma vez ele tendo sido avaliado, e a gente partiu para o tratamento, discutiu com o paciente e ficou na dúvida qual técnica cirúrgica utilizar. Por conta dessa manipulação prévia, seria a curvatura, uma magnitude 75 graus, seria necessária a utilização do enxerto, paciente com a função erétil boa, satisfatória, um comprimento peniano bom, porém a questão dessa possível placa ventral, uretral, essa manipulação prévia, foi optado por uma corpuloplastia dorsal a Nesbitt. E o procedimento a ser realizado, a gente fez a circuncisão, desenvolvimento do pênis, preservou os feixes ali na fáscia, aqui a gente fazendo a incisão, né, a Nesbitt dorsal, no lado convexo de maior curvatura, né, uma técnica de curtamento. A gente fechou com o Vicryl 3, e quando a gente fez a hidrodistensão para avaliar, foi necessário mais 3 aplicaturas dorsais para retificar corpo peniano. Aqui a gente recompondo os feixes, né, a fáscia, e com a hidrodistensão, o resultado final, que a gente pôde ver que teve uma retificação satisfatória. Bom, segmento, esse paciente teve alta hospitalar, com a ferida operatória em bom aspecto, foi orientado a ele tração peniana manual conforme melhora da dor e edema, todas as orientações. Consulta ambulatorial no 3º mês pós-operatório, ele estava com ferida operatória cicatrizada, relatava ereções satisfatórias, estava fazendo tração manual e nos apresentou satisfeito com o resultado cirúrgico. O que ele relatou foi uma discreta hipoestesia após o procedimento, mas que, segundo ele, estava indo em melhora, mas era algo que não chegava a incomodar, mas ele relatou nessa consulta. E após 6 meses pós-operatório, ferida cicatrizada, ele relatou a melhora importante da hipoestesia, satisfeito com o desempenho sexual, teve relação, satisfeito com o resultado cirúrgico, e o que a gente documentou que houve uma redução do comprimento peniano em 1,8 centímetros. Uma redução por ele que ele percebeu, mas que não trouxe nenhum tipo de sofrimento ou insatisfação com a técnica cirúrgica. O paciente está satisfeito
com a correção aí do defeito. Já chegou ao final. Ótimo, Ricardo. Obrigado pela apresentação. Camilo, você quer orientar as perguntas agora ou deixar para o final? Eu acho que a gente podia discutir os dois casos juntos depois, né, doutor Henrique? Você prefere discutir esse Como você achar primeiro? melhor. Como você achar melhor. Vamos discutir esse primeiro. Olha só, aparentemente, esse é um caso que pode ser simples, mas ele tem manipulação cirúrgica prévia, 3 manipulações cirúrgicas prévias. Ele tinha uma angulação maior de 60 graus, então a gente, sim, ficou na dúvida se a gente utilizava o enxerto, né? Mas aí a decisão realmente que pesou foi que ele tinha uma curvatura era ventral, não teria como a gente colocar o enxerto ali em cima. Com aquela manipulação prévia, seria muito difícil a gente dissecar ali o corpo esponjoso do cavernoso, né? Na hora que a gente dissecou ali o plexo neurovascular, foi difícil, não foi fácil. A gente não sabe qual técnica foi utilizada para corrigir hipospádia, mas tinha uma fibrose. E esse medo da gente fazer coaproplastia, né, ou enxerto, aparentemente até agora, com 6 meses, o paciente ficou satisfeito ainda que houve uma redução do tamanho peniano, né? No caso, assim, até pedir para o Ricardo, nem precisar fazer revisão de literatura, porque Peroni a gente discute bastante aqui, mas é um caso que aparentemente simples, mas não é tão simples assim, não, em função da manipulação cirúrgica dele prévia, e é um paciente também que psicologicamente ele ajudou muito também, né? Você vê que ele tinha um pênis de 12 centímetros, não tão grande, reduziu um pouquinho, e está satisfeito ali com a performance dele, com a ereção dele, né? Uma coisa que os pacientes costumam perguntar, doutor, essa cirurgia vai encurtar o tamanho do meu pênis? É uma questão que todo mundo tem, né? É uma coisa natural, claro. Então, eu falo, não, a cirurgia não vai encurtar o seu pênis já está encurtado. O que a cirurgia vai fazer é retificar. A fibrose, a placa, ela já faz o encurtamento do pênis. O que a cirurgia faz é retificar esse pênis de modo que possa ter uma atividade sexual satisfatória. Então, não é a cirurgia que encolhe, diminui o tamanho do pênis, é a patologia que o paciente já chega trazendo, né? Isso aí já é uma coisa que deixa o paciente mais confortável. Isso. E Peroni, como que Peroni é desafiador, né? Assim, eu acho que não existe um Peroni igual ao outro, assim. Hoje mesmo, sei que estava comigo no duplo, hoje acho que era o Ricardo, né? A gente entendeu um paciente de 72 anos, que há 1 ano teve relação sexual, sentiu algo, desde então o pênis ficou torto e não consegue ter relação. Na hora que a gente injetou o Trimix hoje, dose mínima, ereção máxima. E ele tinha 35 graus, nem era, né, Ricardo? 35 graus ventral. Nem era assim uma curvatura tão grande. A gente pega vários pacientes com essa curvatura que conseguem ter penetração. Mas como é que o Peroni é complexo? E eu acho que a gente tem que avaliar ele clinicamente, exame físico, pedir avaliação psicológica, fazer o Doppler para avaliar a função erétil, para estudar a morfologia desse peniante. Acho que esse é um caso bem interessante sobre esse aspecto aí. Tem outra coisa também, que tem pacientes que chegam para a gente com uma curvatura, como você falou, acentuada, e que não tem queixa nenhuma para penetração, nem para ele, nem para a parceira. Enquanto que tem outros pacientes que chegam com uma curvatura de 15 graus, 10 graus, referindo que parece que o mundo acabou para eles, se sentem mal psicologicamente e querem operar de qualquer maneira. Você, para convencer esses pacientes a esperar mais um pouco, é difícil. Então, como você falou, tem de tudo, né? E essa hipostesia aí, né, esse paciente com 3 meses tinha uma hipostesia, com 6 meses já não tinha mais. A dissecção do plexo não foi fácil, estava bem fibrosado ali. E como é que isso é muito comum no paciente pós-operatório, né? Mesmo que às vezes você disseca bastante plexo, o paciente apresenta essa hipostesia, essa queixa de parestesia, e às vezes não apresenta. Assim, e como é que isso influi tanto no pós-operatório, né? Ótimo, tá bom. Parabéns. Acho que o doutor André entrou no grupo aí, o doutor Henrique, ele é neurocirurgião, a gente podia ir para a aula sobre TRM agora, depois na discussão, se a gente quiser falar sobre peronia, até para não ocupar muito tempo dele aí. Ótimo. André, faz a gentileza, liga a câmera e o som, faz seu comentário, vai ser muito bem-vindo, por favor. O André, o Henrique, a gente podia combinar com ele de fazer o comentário depois do TRM, depois da apresentação do João. Então tá bom, tranquilo. O João podia entrar agora, João. Então tá, vamos lá. Vou compartilhar aqui.
O áudio tá bom? Então, ouvindo, tá bom, né? Apareceu aí para todos a apresentação? Cadê? Então, né? Meu nome é João Lucas, eu sou residente do terceiro ano R5 de Urologia aqui do Hospital das Clínicas de Vitória e vou estar apresentando outro caso clínico aqui para a gente discutir hoje. O meu orientador foi o Dr. Camilo Milanês, né, que fez o convite para a gente. Trata-se de um paciente RVA, paciente de 30 anos, de sexo masculino, que vem encaminhado para a gente ao ambulatório com uma queixa de disfunção erétil. Esse paciente ele era tetraplégico, com um relato de disfunção erétil progressiva há cerca de 2 anos, e referia que ele tinha ereções satisfatórias, com sucesso na penetração após o trauma raquimedular dele, que foi há 13 anos, porém não tinha ejaculação nem orgasmo. Ele relata que nos últimos 2 anos ele evoluiu para essa disfunção erétil progressiva, sem resposta com o uso de PDE tipo 5, mas manipulado, e atualmente ele não estava tendo sucesso nas penetrações nem na relação sexual, algo que estava deixando ele um pouco frustrado. Ele possuía parceira fixa. Esse paciente ele teve um TRM cervical de C5 e C6 em 2009, após uma queda de moto. Tinha uma tetraplegia incompleta, tinha paralisia completa de membros inferiores e parcial de membros superiores. Fazia cateterismo intermitente limpo de 4 a 6 vezes ao dia, sem outras comorbidades, negava alergias e já tinha sido submetido a uma cistolitotomia aberta em 2013 em outro serviço. E atualmente só fazia uso de baclofeno e oxibutinina. Ao exame físico, ele tinha essa tetraplegia incompleta, né? Movimentos limitados só em membros superiores, uma certa espasticidade, o pênis trófico sem lesões cutâneas, meatro pérvio, testículos tópicos também sem nódulos, não tinha nada que chamasse atenção ao exame físico, não, além da tetraplegia. Então, nessa primeira consulta foi solicitado para ele exames laboratoriais com perfil hormonal completo e também um Doppler de pênis com farmacoindução para a gente avaliar melhor a fisiologia e o trofismo desse pênis. A testosterona total estava normal, de 445, estradiol de 18,63, normal também, LH, TSH, FSH, todos dentro da normalidade. Glicemia de 84 também, não tinha nada que chamava atenção. No Doppler de pênis com farmacoindução, esse paciente ele teve uma resposta máxima excelente, com uma dose baixa de trimix, com 0,2 ml. Teve um pico de resposta de ereção de 10 em 10, e com tanto um VDF quanto um VPS bilateralmente satisfatórios. À direita, na artéria cavernosa direita, está aqui assinalado pela seta de 47,8 e teve diástole reversa em ambos os corpos cavernosos. E na artéria cavernosa esquerda também, foi um VDF de menos 19 e um VPS de 83. Todos os resultados, assim, muito bons. O parênquima peniano dele funcionando perfeitamente. Esse paciente, quando retornou com a gente com esses exames, né, a gente prescreveu para ele o Cialis, 20 mg sob demanda, e ele foi encaminhado para psicoterapia, pois esse paciente precisa de uma abordagem multidisciplinar, né? Às vezes não é só a falta do medicamento. No retorno, após 3 meses, ele, usando o Cialis sob demanda, Cialis mesmo, e fazendo a psicoterapia, ele teve uma melhora importante da ereção e já estava satisfeito com o seu desempenho sexual. Estava conseguindo ter penetração sem dificuldade e dando prazer para sua parceira, que era o ponto alto vamos dizer, o orgasmo dele era essa sensação de proporcionar prazer à parceira dele. Então, eu coloquei 3 slides aqui, depois o André vai falar também, discorrer um pouco sobre o assunto, esse impacto dessa lesão medular na sexualidade do paciente. A gente sabe que a lesão da medula espinhal é um evento traumático que altera vários aspectos da vida do paciente e também pode trazer uma alteração, um comprometimento sexual para esses pacientes. E o nível dessa lesão
na vertebral, ela está diretamente relacionada aos sintomas que esse paciente pode apresentar. A gente tem duas formas de excitação que levam à ereção, né? Que são por vias diferentes, que é a excitação reflexogênica, que é uma ereção, ou no sexo feminino, a lubrificação vaginal, que ela ocorre quando é resultado da estimulação genital, às vezes até pela própria masturbação, ou até no ato da sondagem, que leva o estímulo ao órgão, que é através da via sacral, e do nervo pudendo ali, S2, S3 e S4. E aquela excitação psicogênica, que é a ereção ou lubrificação vaginal, com o resultado da excitação no cérebro, que se comunica lá com os órgãos pélvicos, através da audição, visão, a sensação até a fantasia do paciente, que é através da via tóraco-lombar, que envolve os nervos hipogástricos e o sistema simpático, que está entre T11 e L2. Então, se o paciente tem aí uma lesão acima de T11, ele pode ter abolido, se for uma lesão completa, ou algum prejuízo nela que for uma lesão incompleta. E, porém, mantendo preservado a via sacral, ele vai manter ainda a excitação reflexogênica pelo tato, pela masturbação, ali pela manipulação genital. E já pelo outro lado, se ele tiver uma lesão lá na via sacral, em vértebras mais baixas, ele pode ter comprometimento só dessa via sacral e ter dificuldade nessa excitação reflexogênica. E o normal é uma complementando a outra. Eu vi aqui uma revisão da Sociedade Americana de Andrologia, recente agora, publicada em 2020, que eles viram a performance, né, os resultados e a segurança dos tratamentos que a gente tem atualmente para a disfunção erétil nos pacientes com injúria da coluna vertebral. Nesses 47 estudos que eles revisaram, eles viram que, basicamente, assim, qual a conclusão deles? Os IPDE tipo 5, como a sildenafila, tadalafila, que a gente tem muito aqui, são recomendados como tratamento de primeira linha nesses pacientes com disfunção erétil neurogênica. Pode ter uma resposta bem-sucedida aí até de 79% dos pacientes. E as injeções intracavernosas é uma alternativa à falha do IPDE tipo 5 ou o tratamento de primeira linha naqueles pacientes que apresentam contraindicação. Ambos são seguros e ele citava também a prótese, mas que acaba, apesar de ter um resultado bom, uma ótima taxa de satisfação, só que apresenta as complicações por ser um procedimento cirúrgico. E como a maioria dos pacientes você consegue manejar com o uso do IPDE tipo 5 ou das injeções intracavernosas, é algo que está caindo assim, sendo pouco usado, só em alguns casos mesmo que não respondem com essas outras dois medicamentos. E é isso aí. Obrigado aí pela atenção. Ótimo, João, obrigado. Camilo, vamos lá. Olha só, um caso interessantíssimo, não sei a opinião dos colegas aí, mas você pega um paciente de 30 anos com trauma raquimedular, daqui a pouco o André dá uma explicação melhor para a gente, há 13 anos, que conseguiu durante 11 anos ter ereção e há 2 anos não ter mais ereção, aí você começa a se perguntar onde é que está o problema dele, né? O que falta para ele? Falta excitação? Falta eroticidade dele? Falta uma parceira que o compreenda, ou ele realmente tem alguma lesão fisiopatológica que vai impedir a ereção, né? Eu acho que... E falta o quê? Falta esse aporte? Será que esse medicamento manipulado que ele está tomando é o correto? E aí, a partir do momento que você explica tudo para o paciente, faz a revisão laboratorial dele, você vê que um paciente com a testosterona de 480, uma testosterona muito boa, né? A gente faz o Doppler, mostra para ele que a fisiopatologia da ereção, da vascularização, pelo menos está normal, e você começa a conduzir adequadamente esse paciente, como é que faz diferença isso, né? Então, assim, um caso que aparentemente é difícil, e realmente é difícil, e você tem as ferramentas adequadas e consegue conduzir, como é que você consegue a resposta? E você imagina o quanto que esse paciente não é um paciente sofrido, né? Paciente tetraplégico, que
tinha relação sexual normal, que há 2 anos passou, o que você consegue ajudar ele trazendo a relação sexual para ele de volta? Isso é fantástico, né? Isso acaba motivando muita gente, né? Eu acho que nesse momento, doutor Henrique, doutor André, convidei ele neurocirurgião aqui de Vitória, podia dar uma palhinha para a gente sobre essa lesão desse paciente e falar um pouquinho da experiência dos pacientes dele de trauma medular e função sexual, André. Obrigado pela sua presença aí. Sei que você é uma pessoa muito ocupada, tirar aí uns 10, 15 minutinhos para poder dar um approach para a gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, André. Gente, prazer, viu? O Camilo me apresentou, né? Eu sou o André, eu sou neurocirurgião, trabalho junto com alguns que já são conhecidos de alguns de vocês, o Daniel, o Vinícius, também sou aluno da UFES na graduação, e depois eu fiz a neurocirurgia na Unesp, em Botucatu, e mais um ano depois de neurocirurgia funcional, e inclusive tratamento de espasticidade no HC, onde a gente tinha contato justamente com pacientes de trauma raquimedular e também assim tratava, pelo menos começamos a ganhar mais o hábito de perguntar, inclusive sobre a parte de desempenho em função sexual, mas ainda é um negócio que nós da neurocirurgia, por exemplo, a gente meio que não lembra ou não costuma tocar tanto no assunto. Eu acho que isso é errado, inclusive, né? Acho que é o tipo de coisa que faz muita diferença na vida do paciente. E é um assunto que tem que ser abordado, tem que ser levado numa abordagem multidisciplinar, como vocês mesmos falaram, né? Sempre quando a gente tem algum assunto relacionado, a gente pede justamente a ajuda dos colegas da urologia, porque faz muita diferença na vida do paciente. Assim, em relação ao caso especificamente, é um pouco estranho essa disfunção aparecer tanto depois e pensar numa causa puramente de vias neurais mesmo, né? Uma degeneração muito tardia, pós-trauma. A gente pensa justamente, o João Lucas, ele trouxe um artigo, foi até porque eu tive que dar uma revisada também, justamente um artigo que trata muito dessa parte de ter uma via psicogênica junto, né? De ter um estímulo psicogênico, algo que pode ter mudado nesse período mais recente, e justamente a abordagem fez sentido, uma escolha medicamentosa melhor e um tratamento também que passava pela parte psicológica junto. As duas coisas juntas tiveram um bom resultado para esse paciente. Sobre tratamento medicamentoso, o baclofeno que ele usa é oral, certo? Pelo que eu entendi lá. A gente tem o costume de indicar, né, no tratamento de espasticidade, às vezes esses pacientes eles têm uma espasticidade mais grave, né? Imagina, por exemplo, esse que é tetraplégico, né? Às vezes eles ficam com uma espasticidade considerável, isso chega a dificultar cuidado, e a gente indica muitas vezes a administração de baclofeno por via intratecal, com dispositivo infusor, né? Uma bomba de infusão que fica embaixo da pele, um reservatório, ligado num catéter que sobe no espaço intratecal, a partir da lombar. Um dos problemas do baclofeno intratecal é justamente a piora do desempenho sexual do paciente depois. Então é uma coisa que tem que ficar de olho, porque às vezes a dose está muito boa para tratar a espasticidade, mas ele fala que perdeu um pouco do potencial de ereção que ele conseguia manter, mesmo após o trauma, né? Então é uma outra interface que deu para identificar também, porque o baclofeno oral pode até não trazer tanto essa diferença assim, até porque ele já usava de longa data nesse caso, né? Mas quando a gente indica o intratecal, por exemplo, às vezes ele pode precisar depois, às vezes a gente não consegue subir tanto a dose, não consegue indicar do mesmo jeito, ou então ele precisa de um método adjuvante que o colega urologista pode precisar passar. Sobre a perda de função, é interessante que, assim, mesmo quando você tem um trauma Ásia-A, você acha que o cara já parou de mexer e sentir tudo, algum tempo depois ele recupera pelo menos parcialmente a função. Se eu não me lembro, a estatística era mais ou menos uns 80% em algum grau ainda. Eles mantêm algum grau de ereção depois. Mas, assim, alguns com limitações mais sérias que as outras. Uma coisa do ponto de vista neurocirúrgico que a gente sempre preza muito no atendimento é justamente de abordar o mais precoce possível o trauma. E fazer aquela, por exemplo, uma medula comprimida, né? Alguma lesão, uma compressão radicular baixa, às vezes de caldequina mesmo no trauma. A gente sempre tenta ser o mais precoce possível na descompressão, porque, inclusive, para a questão de sexual, potencial de ereção também faz diferença. Recupera mais rápido, né? Junto com o potencial motor e a parte sensitiva também. Só recapitulando do caso, chegou a ser submetido a alguma abordagem cirúrgica em específico?
A gente não tem essa informação não, André. Isso. A gente não tem essa informação em relação a se ele teve o TRM e foi operado ou não, infelizmente. Sem problema. Só uma coisa extra, assim, né, do caso, mas a gente sempre tem prezado por isso, na abordagem de TRM, que os resultados são muito melhores em todos os aspectos, inclusive da parte sexual do paciente, de vida sexual depois, se a gente for o mais precoce possível na abordagem. A gente tem evitado, por exemplo, é muito comum, às vezes, você vê quem dá plantão em um hospital de trauma, né, aquele cara que teve um TRM, aí ele fica 2, 3 dias esperando fazer uma ressonância para chegar o material e tudo mais, e a lesão ali, né? Então, esse tipo de coisa que a gente tem tentado evitar, no geral. A gente tem tentado ser um pouco mais precoce, porque a gente vê que os resultados são melhores, inclusive nessa parte de vida sexual no pós. Mas é meia culpa que eu tenho que fazer da parte da neurocirurgia, que a gente às vezes esquece ou não lembra tanto, não valoriza tanto isso, e é muito importante para a vida do paciente depois, né? Ele precisa manter isso depois. Então, é uma coisa, eu até acho que o mais importante desse convite para mim é justamente para a gente sempre ter que lembrar, porque, no geral, eu vejo isso nos colegas neurocirurgiões, que eles tendem a não perguntar muito. Quando mexendo com reabilitação, tratamento de sequelas neurológicas e tal, aí a gente realmente tende a perguntar mais, porque o nosso tratamento também acaba impactando, né? Muito obrigado, André. Muito obrigado pela sua explicação aí, pelos seus esclarecimentos. Acho que O André, poderia ouvir agora. você chegou a ver a apresentação do Ricardo, que ele falou um pouco da hipoestesia do paciente que chegou com a curvatura peniana e hipospádia? Não, eu entrei agora 9h15, mais ou menos. O Camilo, você quer falar um pouquinho para ele, contar dessa hipoestesia? O Ricardo, você quer falar um pouquinho para ele sobre o caso, para ele poder fazer um comentário? Sim. André, boa noite, tudo bem? Opa, tudo. Tive um caso que a gente fez uma cirurgia de correção de doença de Peyronie, e a gente sempre faz a dissecção da face com os feixes, né, para tentar preservar a função, a sensibilidade. E aí, mesmo com toda, o doutor Camilo comentou, de toda a preservação, reconstituição, o paciente ainda apresentou uma hipoestesia, que resolveu até em um tempo satisfatório, mas ele não incomodou, mas ele apresentou essa alteração que a gente vê também que outras correções é até comum, né? Aí tem algo que a gente você saiba que a gente pode fazer nesses nervos periféricos? É um pouco difícil, Situação. assim, é difícil não ter nada, né? Ainda mais quando se trata de uma situação que está tudo meio fibrosado e retraído, né? Como eu imagino que seja o caso. Isso, Infelizmente, o risco de uma neuropraxia, por exemplo, ou até uma sonotimese, às vezes, mais neuropraxia mesmo, né? Só uma magoadinha ali no nervo, que dá uma leve estirada, ou só a manipulação, infelizmente, é muito comum. Tá? Nervo periférico não é exatamente a minha especialidade, né? É um campo a mais à parte, mas a gente vê isso, inclusive, em outras situações. Cirurgia de coluna, até mesmo nervos cranianos, cirurgia intracraniana, é muito sensível, infelizmente. Então, mesmo com a manipulação mais cuidadosa possível, sempre existe o risco e, quando acontece, geralmente reverte rápido. Quanto tempo, mais ou menos, levou para melhorar? Em 6 meses a resolução que ele 6 meses teve. é dentro da Agora, uma média melhora mesmo. progressiva, né? Uma melhora progressiva, desde que ele notou pós-operatório. Uhum. Infelizmente, todo mundo está sujeito. É muito difícil de você evitar, né? Em algumas situações, você consegue monitorar a função do nervo e ter isso em tempo real, monitorização eletrofisiológica, né? O pessoal de coluna usa muito e também algumas coisas de crânio a gente usa muito. Mas medir isso de forma objetiva, sem atrapalhar a cirurgia, por exemplo, acho que nessa situação é muito difícil, porque você tem que mobilizar os tecidos, né? E é um nervo que já é bem mais distal, já é uma inervação mais distal. Então, assim, o paciente tem que estar ciente que ele está sujeito a esse risco e que, na maioria dos casos, deve voltar ao normal depois, né? Tem algumas estimulações que podem ser feitas, algumas terapias de reabilitação que às vezes dá para imaginar que a pessoa possa fazer, mas eu não conheço muito aplicação nessa área em específico. Tá? É mais mesmo inerente ao procedimento, nessa situação que a pessoa já está. Entendi. De modo geral, acho que após essas abordagens tem um retorno espontâneo, né? Acho que até 12 meses eles vão ter um retorno Sim. importante após a manipulação.
Sim, grande maioria. Ainda mais se você tem uma dissecção cuidadosa, uma manipulação cuidadosa dos tecidos, é que é muito difícil você falar que você não vai ter, né? Mas se foi cuidadoso, se você não tem nenhuma secção, dificilmente não volta. Ele se recupera, a função volta e depois de alguns meses realmente tende a normalizar. A gente vê muito isso com os colegas da plástica que operam face também. Eles têm essa mesma vivência com ramos do nervo facial, o pessoal que faz lifting, mesmo sendo super cuidadoso, às vezes faz uma praxia do nervo, demora um pouquinho, depois a situação acaba normalizando. Isso em coluna com a gente também, crânio, realmente infelizmente, é da natureza do nervo, do tecido mesmo, extremamente sensível. Ótimo, obrigado. Nada, imagina. André, a disfunção erétil, qualquer que seja a circunstância, quase sempre vem acompanhada do fator da ansiedade e desempenho. Ou seja, aquele medo que o homem tem de falhar contribui para a falha. No paraplégico também? Com certeza. Ele está numa situação muito ruim, né? Assim, ele está numa situação em que ele tem todas as angústias da limitação, né? Como o João Lucas colocou na revisão. Aquele artigo ele trata justamente sobre isso, aquele artigo de 2012 que ele usou como referência. E sobre meios de você diminuir um pouco essa ansiedade e de reafirmar a função dele em relação à vida sexual, né? Então, sem dúvida, na verdade mais do que a média. Eles têm essas preocupações. Essa é uma delas, né? Tem várias outras ainda, né? Como é que ele vai se tornar útil? Como é que ele vai se sentir útil, na verdade, né? Como é que ele vai exercer as funções de trabalho? E, sem dúvida, a vida sexual passa por isso também. É maior do que eu imagino nos outros pacientes que não têm esse tipo de déficit, né? de deficiência após um trauma. Por outro lado, também o paciente que tem o paciente paraplégico, que consegue desempenhar bem a sua função sexual, para a autoestima dele, talvez ele se sinta melhor até do que alguém que não é paraplégico, pessoas normais que não têm paraplegia, porque ele sabe que, apesar do problema dele, ele consegue satisfazer a parceira dele. Então, ele se sente muito, nesse aspecto, talvez até superior à grande maioria de todos nós, que eventualmente passamos por problema, mesmo sem ter paraplegia alguma. Sim, e dá para perceber quando acontece com o paciente dizer que recobrou a função sexual após um trauma, você vê que o semblante do cara muda. Eles mudam o semblante, eles mudam a forma de reagir a tudo, na verdade, porque isso é uma coisa que é muito importante para o homem, no geral, né? Então, eu já tive a chance de ver isso acontecer, né? Do paciente num trauma muito recente falar que tipo não está funcionando, não estou tendo ereção, não estou tendo nada, e depois de alguns meses o cara voltar. A maioria, como eu disse, 80%, mesmo às vezes, aqueles que têm uma lesão aparentemente completa, tem algum retorno, às vezes os parciais mais rápido, e aí quando ele volta dizendo que voltou a ter ereção e tudo mais, isso aí, a vida dele já melhorou bastante do que era antes, né? E aí realmente é como o senhor falou, ele se sente muito, muito melhor, é importante demais. Me lembro quando estava começando a residência, eu li um livro escrito por um paraplégico, e ele falando no capítulo da vida sexual dele, e depois que ele estava satisfeito com a vida sexual dele, dentro do quadro da paraplegia, mas o que mudou basicamente para ele foi a sensação de que antes ele tinha um órgão sexual, e depois da paraplegia ele se tornou um órgão sexual. Justamente, eles usam outras formas de estímulo, não tanto da região genital somente, né? Eles aprendem a obter alguma sensação prazerosa por estímulo de outras zonas. Isso também é uma coisa que, por causa daquele mesmo artigo, ele trata sobre isso também, né? Eles descobrem outras formas de se estimular, ou no caso desse paciente, por exemplo, do caso, né? A satisfação da parceira é importante para ele também se sentir satisfeito. Então, eles descobrem outros meios para poder se sentir melhor, o que mostra que não é uma coisa simplesmente mecânica ali da via de região genital, cérebro somente, né? Ele puxa esse estímulo de outras regiões também. Ele se torna um ser mais sexualizado, né? Porque ele tem que erotizar de várias outras formas que não sejam a manipulação genital. Sim. Ele se erotiza de uma forma muito maior do que nós, por exemplo. Uhum. Com certeza. Ótimo. Ok. Tivemos 2 ótimas apresentações. É uma outra forma de obter o mesmo prazer. Liga o som.
umas observações. Em relação a essa neuropraxia que ocorre, às vezes, tem alguma medicação, já que nós estamos com um neurocirurgião aí, que realmente tem efeito? A gente poder passar alguma medicação que ajude? Tipo, o pessoal fala muito em etna, né? Às vezes realmente tem efeito? Assim, não tem nada muito comprovado, sabe? Se passa muito, né? Benerva, Etna, né? É bom passar, mas assim, não é garantia de que isso realmente vai acelerar muito o processo de regeneração. É uma coisa que realmente demanda tempo. E é muito difícil você acelerar esse processo. Quando você tem condição de fazer isso, né, você consegue reabilitar melhor, estimulando o movimento da região afetada e tal, pensando, por exemplo, em face, membro e tudo mais. Em relação à cirurgia, não sei se é possível fazer esse tipo de coisa na correção, por exemplo, desse peroni que vocês discutiram. Aí é mais difícil, né? Medicação mesmo até pode ser passado por algum período, mas não tem assim uma evidência absoluta de que ela resolva ou que ela agilize essa recuperação. Tá. Em relação, agora para o grupo todo, avaliar aí para a gente trocar ideia, nos pacientes paraplégicos, geralmente essas ereções elas são mais reflexas e uma duração mais curta. Eu atendo poucos pacientes paraplégicos, né, mas geralmente, qual que é a permanência dessa ereção? Né? Qual o tempo? Eles têm muita ejaculação precoce, não tem? Vocês que têm mais contato com esses pacientes. E quando que está indicado? Quando que vocês indicam o Trimix, vejo usar a medicação habitual e a prótese peniana? Camilo, responde, por favor. Difícil. Com relação à primeira pergunta, doutor Francis, não sei te responder sinceramente. Não, apesar de ver, eu vejo esses pacientes, eles são muito ricos do ponto de vista de história, muito rico do ponto de vista psicossomático, sensorial, mas em termos de tratamento, nós como andrologistas, tratar de funcionários, não muda muito, assim. Eu vou indicar primeiro início de tratamento, que é o via oral, mais a psicoterapia, não funcionou, indico intracavenoso, não funcionou prótese. É basicamente isso daí que a gente faz. Onda de choque, nem pensar. Eu particularmente, para começar aqui em Vitória, a gente não tem disponível no SUS, tem serviço particular que é caríssimo, né? Cada sessão é R$600, né? Nem plano de saúde cobra, assim. E sem contar que não está comprovado que funciona, assim, evidência nível A, né? Já discutimos aqui várias vezes, né, doutor Henrique? Sem contar também que, eventualmente, esse paciente vai precisar de fazer uma reposição de testosterona, né? Também. Se é acima de 40, 50 anos, como qualquer homem, pode estar indicado uma terapia de reposição hormonal. Não foi o caso dele aqui, né? Até porque tinha 30 anos, né? Vai ter que se levar em consideração de uma forma geral. Esses pacientes, eu sabia que esse caso ia dar mais discussão, até porque o peroni a gente discute mais aqui. Mas esses pacientes são de uma sensibilidade muito grande, né? Assim, todo paciente de andrologia, de disfunção erétil, a gente tem que gastar tempo, fazer uma história psicológica, física. Esse paciente mais ainda, né? Paciente que requer realmente muita atenção, detalhe. Quem é que é acompanhante? Quem é a namorada dele? Se eu não me engano, ela não veio. Se eu não me engano, não sei se os meninos lembram dela, mas eu acho que ela não veio. Mas, enfim... Na consulta ela não veio, ela veio o dia que a gente foi fazer, ela estava acompanhando ele no dia do Doppler, né? Do ultrassom com Doppler, ela veio. Então, assim, exige realmente mais empenho, mais tempo que a gente normalmente emprega, né? E são casos desafiadores e você conseguir devolver. Eu não sei há quanto tempo que eu tomava o baclofeno, o André. De repente seja aí a chave desse caso, né? O paciente que tinha um TRM há 13 anos, teve ereção por 11 anos, e há 2 anos ele começou a ter disfunção erétil. De repente seja isso daí, apesar de ser por via oral, né? A gente também não sabe quanto tempo tem que ele tomava esse baclofeno, né? É possível, é menos provável via oral, porque assim, o efeito dele sobre o sistema nervoso central é muito menor na via oral. 80% do que você toma por via oral não passa a barreira hematocefálica. Então, mais difícil. Da dose até é possível, sabe? Dependendo, porque geralmente eles usam muito baclofeno quando você vai olhar a dose oral, né? Eles usam tipo
próximo do máximo, normalmente, que é permitido para ter algum efeito. Justamente porque ele não absorve muito, né? Talvez sim, talvez não. Tinha que olhar realmente a cronologia. Ótimo. Camilo, mais uma coisa? Não, estou satisfeito. Acho que o doutor Ricardo e o doutor João apresentaram muito bem. Ficaram um pouquinho ansiosos, né? Primeira vez que apresentar aqui no grupo faz parte, são residentes ainda. Mas, na minha humilde opinião, apresentaram bem, foram concisos, foram objetivos, não ficaram todo mundo cansado aí. Agradecer ao doutor André, que gentilmente cedeu uma parte do seu tempo para esclarecer, para enriquecer mais ainda a discussão. Eu tenho certeza que a gente aprendeu muito com ele e, de repente, ele aprendeu um pouquinho com a gente também, que é o que interessa quando a gente faz ciência, quando a gente faz medicina, a gente faz andrologia de forma técnica, de forma de qualidade e forma ética, né? Ótimo, então, pessoal. Olha, foi um prazer ter vocês aqui. Eu espero contar com vocês nas próximas apresentações também, ou assistindo, ou sugerindo temas, ou participando, realmente, da mesma forma que hoje. Foi 2 papos, 2 apresentações de residentes, foi muito legal, muito bacana. André, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. João Lucas, obrigado pela surpresa, prazer te conhecer. Ricardo também, mesma coisa. Camilo, seus residentes são espetaculares, tiveram quem puxar. Mais ou menos. Pessoal, muitíssimo obrigado. Os meninos são mole, não. Dá dor de cabeça para nós. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos, sucesso, um abraço, obrigado, boa semana. Vai estar disponível Valeu, galera. a partir de final de semana. Valeu. Um abraço. Valeu.